agradecendo a espiritualidade amiga que nos antecedeu, preparando todo o ambiente, permitindo que aqui chegássemos e fôssemos acolhidos, amparados. Pedir que envolva cada um de nós, para que possamos assimilar tudo o que vamos ouvir e que tudo isso possa ir de encontro às nossas necessidades, o nosso desejo de mudar, de melhorar, e que possamos carregar as informações aqui recebidas para o nosso dia a dia, para transformarmos o nosso dia a dia e aqueles que estão à nossa volta. Pedimos que abençoe cada um de nós no propósito de aprender. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que aprendermos a perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal e de praticarmos o mal. Que assim seja, graças a Deus. Hoje a nossa palestra é com o Wilson. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva com seu carinho, com a sua presença. O comentário de hoje é baseado no livro Pinha de Luz, né? A lição 61, também tu. E os principais dos sacerdotes tomaram a deliberação de matar também a Lázaro. A ressurreição de Lázaro foi impactante para os judeus daquela época, os sacerdotes, a elite da religião daquela época, porque foi um fenômeno que eles não esperavam, estavam despertando até os judeus que estavam se transformando em cristãos e eles não queriam isso. Os judeus estavam já deliberando fazer alguma coisa para eliminar essa presença de Lázaro e o fenômeno que aconteceu com ele. Lázaro, ele ressuscitou no 4º dia. E para os judeus, o 4º dia, na verdade, é quando o espírito se desligava totalmente. Mas Jesus escolheu o 4º dia para mostrar que a ressuscitação poderia ocorrer a qualquer momento. E aquilo influenciou muito o pensamento dos judeus, porque foi algo inesperado, né? Alguma coisa assim que mexeu. De repente ele chama Lázaro, Lázaro, vem para fora. E sai aquele que se era julgado morto, que hoje em dia a gente sabe que não era, né? Mas ele sai e Jesus manda ele tirar as tiras lá e fala para ele ir embora para casa. Deixa ele seguir seu caminho. O farisaísmo daquela época, Emmanuel faz uma comparação com o de hoje, né? Que na verdade não mudou muito não. Hoje em dia existe uma equipe de espíritos que reencarnam juntos desde aquela época, que são espíritos dominadores. A gente vê, em todos os países sempre tem aqueles espíritos que procuram, através do seu pensamento, através das suas ações, dominarem as pessoas, tanto fisicamente como psicologicamente. Eles causam um abalo muito grande e profundo no pensamento das criaturas, que eles ficam sujeitos a medos, a transtornos mentais, a dificuldades até de se manifestar. Então, em todos os países, na verdade, existem alguns que gostariam de tomar o poder e cuidar de tudo.
E Emmanuel faz uma comparação com o de hoje. Então, o que acontece hoje, na verdade? São críticas à renovação pessoal, né? Quando alguém quer ir de uma religião e muda para outra, vem aquela avalanche de comentários, muitas vezes, para destituir da ideia daquela criatura, para que ela volte à normalidade. A gente, hoje em dia, até menos, mas há pouco tempo atrás, há anos atrás aí, a intolerância religiosa era muito. Se uma pessoa evangélica se tornasse espírita, meu Deus do céu, era uma conturbação na família, que causava alguma coisa assim, fora do comum. E muitas vezes o assédio era tão grande que havia até rompimento entre os familiares por causa disso. A perseguição nas redes sociais, será que não existe? Hoje em dia a gente vê o quanto as redes sociais influenciam as criaturas. E muitas vezes são tendenciosas, eles o fazem justamente para penetrar no pensamento da criatura, causando alguma modificação na sua estrutura psicológica. Existe a intolerância religiosa disfarçada, né? A pessoa, ela não critica mais como antigamente, mas ela não aceita facilmente a mudança, a transformação. Então a gente vê que são coisas aí que acontecem. Há uns 3 anos atrás, apareceu no meu portão aquele pessoal, como é que chama aqueles que vem de domingo em dupla, né? Eu esqueci o nome do... Testemunha de Jeová. E eu, inocentemente, quis debater com eles, né? Meu Deus do céu. Quando eu falei que era espírita, Ave Maria, eles mostraram coisas da Bíblia lá de séculos atrás sobre o espiritismo. Eu falei, mas o espiritismo foi criado em 1857. Como é que pode fazer essa comparação, isso, aquilo, tudo? Aí eu quis também, na minha ingenuidade, né, até aquele orgulho embutido, eu quis convencer os homens. Aí fiquei 2 horas, até minha perna se cansar de ficar em pé e me despedir deles. E não mudou nada. Hoje a pessoa que foi lá em casa é meu amigo, ele tem um comércio lá na vila, né? Ele me cumprimenta, tudo, né? Mas um negócio assim que até minha esposa me chamou, vocês não vão parar nada com isso aí. E nós ficamos lá, né? O farisaísmo de hoje, ele não usa espada, ele usa palavras, ele usa leis e exclusão social, né? Será que hoje em dia a gente é influenciado por palavras? Eu acho que é. Todos aqueles que ficam dioturnamente nas redes sociais são influenciados de alguma forma. E a gente vê que causam perturbações, né? E tem aqueles partidarismo em que as criaturas, eles têm uma concepção da vida e eles tentam fazer com que os outros também o tenham. E ficam uns criticando os outros, né? De uma parte e de outra, sempre saem comentários e muitas vezes desairosos, né? Que magoam as criaturas. E se nós não tivermos cuidado, se a gente não tiver vigilância, a gente entra, né? Nessa normalidade deles, né? De fazer com que as coisas sejam feitas segundo o seu pensamento, segundo as suas aquisições, isso, aquilo, tudo. E a gente vê que existem as palavras, existem os meios, existem as coisas variadas, mas a gente vê que tem pouca moral em tudo que eles falam, né? E isso que é importante, a moral. Não tem ali um pensamento cristão, não tem coisas assim que possam influenciar beneficamente as criaturas, então ficam aí massificando o pensamento de todos, fazendo com que os incautos se influenciam e deixam se perturbar.
Quanta perturbação não existe, por exemplo, dentro de um lar, em que uma criatura fica tomando partido de uma coisa, e aí ficam criando os atritos desnecessários, né? E de repente causa uma situação difícil, porque os comentários que se fazem são tirados lá desses meios de comunicação e passados para dentro do lar. Então aquilo fica um ambiente conturbado. E a gente vê que esses comentários são comuns. No meu trabalho, por exemplo, eu vejo a situação das pessoas que muitas vezes se ligam a determinados temas ou a determinadas tendências e fazem comentários aí dos mais variados. Tem gente que gosta de futebol, conversa sobre futebol o dia inteiro, né? E tudo que sair de futebol lá nas redes sociais, eles aproveitam. E hoje em dia, essas redes sociais, ela tem determinados pixels que eles falam, né? Que se você toca num assunto ali, dali a pouco vem um monte. Se você quiser comprar um carro verde, aparecem 1000 carros verdes. Se você quiser comprar um livro qualquer sobre determinado assunto, toda hora vem. São pixels que eles já são moldados para atrair as criaturas para que façam coisa. E muitas vezes também tem coisas muito nocivas que se apresentam para nós e que, se a gente não tiver aquele comprometimento com Cristo, com as coisas de Deus, isso, aquilo, tudo, a gente deixa se levar por tudo. E aí complica a nossa situação espiritual. Quantas vezes a pessoa fica irritada, nervosa, desequilibrada, porque não sabe mensurar, né? Não sabe ter um critério para analisar as coisas. Então deixa se levar por tudo que aparece. Emmanuel diz que a simbologia de Lázaro ressuscitado é um poderoso símbolo de jornada de renascimento interior de todo ser humano. Quando Jesus fala, Lázaro, venha para fora, na verdade ele está nos convidando à reflexão, né? Aquilo que Lázaro ressuscitando seria o nosso despertar espiritual. Será que nós precisamos disso? Eu acho que sim. E quem que pode proporcionar tudo isso, senão a religião, senão os conceitos cristãos que podem modificar o nosso pensamento, que podem nos transformar os nossos sentimentos em amor, né? Aquela palestra que teve domingo retrasado aí, domingo passado, né, sobre coisa, que ele marcou muito para mim a definição de amor para ele. Que amor não é sentimento, amor é decisão, você decide amar, né? Aquilo, então, um negócio que despertou em mim, e foi dentro de uma casa religiosa, certo? Isso aí eu não acho muitas vezes nas redes sociais, porque a gente não procura, né, saber essas coisas, a gente vai deixando se consumir pelas coisas normais. Mas essa coisa do amor é uma coisa que a gente tem que pensar muito. Então, Lázaro no sepulcro representa a alma aprisionada em vícios, em mágoas, em materialismo ou a ignorância espiritual, certo? Então, quando nós também, será que nós não estamos nesse sepulcro? Será que nós somos vivos ainda? E muitas vezes não, a gente fica lá naquela situação de mortos vivos aqui da Terra, sem despertar para nada que seja útil. A gente só pensa, muitas vezes, em poder, em dinheiro, em coisas, em materialismo, e a gente deixa de trabalhar o espírito para desenvolver sentimentos, amor, fraternidade, caridade. E aí, o nosso despertar vai sendo abafado pelas circunstâncias, quando nós não deveríamos que acontecesse isso. A voz de Cristo que desperta, o chamado de Lázaro, Lázaro vem para fora, reflete o momento em que a luz divina incide sobre a nossa consciência, né? Então, saia desse mundo que muitas vezes conturbado que nós temos. Há pessoas
que a gente sente na presença dela pessoas completamente desequilibradas. Se a gente ir lá na Oliveira Lima e começar a olhar o semblante das pessoas, a gente vê como que as pessoas sofrem. Meu Deus do céu! Passam senhoras de cabeça baixa, preocupados, senhores conturbados, já arriados pelo tempo, que, né, já ficam até meio corcundas, assim, porque o peso dos problemas na sua cabeça é muito grande, né? E a pessoa fica andando tanto de cabeça baixa que vai ficando corcunda, né? Aí não fica ereto, não fica nada, não desperta para as coisas importantes. Lógico que tem o processo material também, mas a gente, né? O processo físico, mas também tem tanta gente que, se a gente olha, a gente... Amigos nossos mesmos, a gente vê que são pessoas fechadas e ficam num mundo, assim, muito pequeno das circunstâncias que ele vive na sua casa, nos seus problemas, na situação financeira, certo? E não procuram coisa melhor. Isso aqui. E ficam aí remoendo diuturnamente pensamentos negativos sobre si mesmo. O que será da minha vida? O que vai acontecer comigo? Eu não sei como é que vai ser meu futuro. É tudo pensamentos que não levam a nada, né? Quando a pessoa tem a oportunidade de despertar, né? Jesus nos oferece todo o caminho para que a gente encontre a luz, e a gente muitas vezes fica aprisionado em pensamentos que só causam perturbação. Emmanuel, então, ele faz uma comparação entre o farisaísmo antigo e o farisaísmo moderno. O antigo, eles ostentavam piedade e rigor na lei mosaica, mas desprezavam a essência moral. Quer dizer, para eles era o poder né? O poder religioso, eles comandavam as pessoas, certo? E proibiam muitas vezes a pessoa de ir no templo se ele cometesse qualquer deslize. Então, para eles, muitas vezes para essas criaturas, era uma ofensa. Era uma coisa assim, que denegria a sua moral. Então, eles ficavam, assim, num sistema como se fossem desprezados para sempre. Então, eles não tinham essência moral. E o farisaísmo moderno? Eles pregam tolerância e virtudes nas redes sociais, mas atacam quem pensa diferente. Será que o farisaísmo de hoje tem isso? Atacar pessoas que pensam diferente? Olha, só olhar as redes sociais. É uma briga que vou te contar. A gente vê o quanto que as criaturas abordam determinados tempos, determinados pensamentos e que causam um distúrbio em tudo, né? O antigo usava o poder religioso para condenar, quer dizer, e isso foi através dos tempos, né? A religião sempre foi dominante, né? E quem está tentando libertar é Kardec, né? Kardec trouxe uma nova luz para as pessoas, né? Aqueles que assimilam os pensamentos cristãos e principalmente o pensamento espírita, a filosofia espírita, ela se modifica. Porque se antes sofriam porque o parente morria, né? Agora um parente não morre. Eu perdi esses dias aqui uma amiga daquelas, ela sempre frequentava aqui comigo também, a Marilene, ela passou para o mundo espiritual. Uma amiga assim, daquelas que a gente sempre queria preservar, estar sempre junto, né? Mas eu sei que daqui a pouco nós estaremos juntos, né? Até hoje mesmo eu mandei uma mensagem para a filha, porque a filha dela era muito apegada nela, uma delas, né? Eles saíam juntos, e faziam excursão juntos, tudo que era as duas juntas. Então, no dia da morte da Marilene, escrevi para ela, né? E ontem, porque eles fizeram a missa semana passada, eu não fui em missa, né? Não sei por que eu não fui em missa, né? Que coisa. Mas o que ia fazer lá? Fiquei em casa, no mesmo horário, até falei para ela, no mesmo horário eu fiz uma prece para Marilene, isso, aquilo tudo, envolvendo-a com muito carinho. Eu acho que eu fiz muito por ela, né?
Se eu estivesse lá no meio daquelas criaturas, com tantos pensamentos à minha volta, com vibrações diferentes, muitas vezes com lamentação pelo desencarne dela, até pelo caráter da missa, né? Então é melhor a gente sentar no nosso cantinho, elevar. Então eu envolvi ela num abraço tão grande, isso, aquilo, tudo, que eu tenho certeza que ela recebeu. É uma vibração, né? Eu fiz bastante. Então eu escrevi para a filha dela sobre isso, que essas noites passadas eu tive um sonho assim, de repentino, de uma frase que a minha mãe sempre dizia, né? Que é glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens do mundo. Eu não lembrava dessa frase, acho que faz mais de 20 anos, certo? Mas de repente, no meu sonho, né? E imediatamente eu liguei na minha mãe. Talvez ela tenha estado presente ali, certo? Ela ou meu pai, porque a gente tinha uma reunião familiar de evangelho em casa, e essa frase era repetida constantemente. Então veio e associei. Então eu tenho certeza que muitas vezes o nosso pensamento atinge as pessoas, como mesmo estando do lado de lá. Então eu expliquei para ela que qualquer sinal que ela tenha, algum pensamento que a mãe trazia para ela, ou que elas discutiam, se aparecesse em sonho, pode contar que a mãe estaria presente ali, e dando um alento, um conforto espiritual. Então, e dei umas palavras de consolo também, né? Palavras assim, para ela não ficar se martirizando por aquela situação. Então, o faraísmo antigo, eles condenavam Jesus por curar do sábado, mas tramavam assassinatos no sábado. Quer dizer, Jesus não podia pregar, não podia trabalhar, não podia fazer nada no sábado, mas eles podiam tramar, né? Contra os cristãos daquela época. Nossa, quanta perseguição! Será que chegavam no sábado, eles paravam, só iam no domingo depois? Não, eles continuavam. Então, naquela época, eles faziam isso. No moderno, eles exigem respeito a certas causas, mas incentivam o ódio. E grupos religiosos ou políticos opostos. Nossa! Hoje em dia, as coisas, muitas vezes, são mais fáceis de trazer perturbação, né? Se a gente morasse no interior lá, de vez em quando eu ia visitar meu cunhado, que ele trabalhava num sítio lá no interior, aquele silêncio, aquela calma, aquela tranquilidade. O assunto deles era trabalhar, fazer a comidinha deles, ir para a cama às 7 horas da noite, 8 horas da noite, a gente até estranhava, né? Tinha que ir para a cama esse horário, e acabou, a vidinha deles acabou, mas hoje em dia não. Você não precisa nem sair de casa para se perturbar com as vizinhanças, com os problemas da vida, isso, aquilo, tudo. É só você ligar o celular que você vê tudo isso, né? Os meios sociais aí, os meios, a mídia social, né? Então, tanto no passado quanto no hoje, o farismaísmo é a resistência, o orgulho e a humildade, a humildade do formalismo à verdadeira espiritualidade. Emmanuel alerta que os fariseus de hoje não usam túnicas, mas narrativas ideológicas ou discursos de falsa virtude. Será que a justiça de hoje é boa, não? Se a gente comparar a justiça humana, a justiça divina, será que a humana é boa? Não, a humana, a interpretação é daquele que faz a justiça. Muitas vezes a lei está ali, mas não custa nada dar uma modificadinha, né? Modificar um pensamento para condenar alguém, para massificar outro, para não sei o que lá, certo? É hoje. E a gente vê esse grupo de pessoas aí no Brasil que são espíritos daquela época que, né? De tempos em tempos reencarnam, são amigos mesmo. A gente nota que eles são amigos, né? Que eles vivem para si mesmo. Então, esses espíritos, é uma pleiade de espíritos que muitas vezes vêm para perturbar, mas tem uma finalidade: despertar as criaturas, né? Despertar as criaturas. Porque a gente não deve mais aceitar qualquer coisa.
a gente tem que trabalhar para que isso se modifique. Mas trabalhar no quê? Trabalhar em nós, o nosso íntimo, o nosso pensamento, a modificação das nossas tendências, né? Fechar mais a boca perante os outros, ouvir mais as coisas do Evangelho, para que a modificação ocorra com naturalidade. A gente não pode querer ser um Chico Xavier de repente, estamos muito longe disso. Mas, se a gente cuidar dos nossos familiares adequadamente, com respeito, com amizade, desenvolvendo ali um clima de fraternidade, de amor, formando ali uma amizade muito profunda, que vai seguir pelos séculos, né? Outro dia mesmo, no dia dos namorados aí, o único presente que eu dei para minha esposa foi uma frase assim: meu bem, olha, na próxima encarnação, promete que você vai vir comigo? Olha que presente, né? Você vê? Então, e criar esse clima. Então, nós já estamos nos comprometendo a no futuro continuarmos vivendo juntos, isso e aquilo tudo. É assim. Então, nós temos que ter esse pensamento voltado para as coisas do alto, não aqui coisas da terra. As coisas da terra passam, né? O poder que as criaturas têm hoje, daqui a pouco não tem mais nada, né? As criaturas pensam em muito dinheiro, em aquisições aqui na terra, mas tudo vai ficar para trás, não vão levar nada, né? Vão levar só perturbação para o outro lado, perturbação e mais perturbação, certo? Mas as coisas de matéria ficam aqui, e muitas vezes a pessoa se prende, ela deseja, ela quer ter um status aqui. Para quê? Né? Para quê? Se nós temos que desenvolver é a humildade, a simplicidade perante tudo, né? Temos a compreensão de que nós convivemos com criaturas que pensam diferente de nós e que a nossa tarefa é a aceitação. A nossa tarefa nada mais é do que aquele amor da palestra, né? Então, nós temos que decidir amar as pessoas do jeito que elas são. Nós não podemos modificar ninguém. A única pessoa que somos capazes somos nós mesmos. Isso é um conceito, né, que é divulgado na doutrina espírita. A nossa única, a pessoa que nós podemos modificar é a gente. Os outros, cada um cuida da sua vida. Nós podemos colaborar? Podemos dar exemplos? Podemos cultivar pensamentos positivos, pensamentos bons, pensamentos que nos elevem? Podemos, lógico que sim, mas nós não podemos modificar a pessoa se ela não quiser. André Luiz, uma vez, eu li uma mensagem dele que não perca tempo com quem não quer ouvir, né? Não perca tempo. Então, nós somos criaturas que, se a pessoa não quer seguir o nosso caminho, o problema é dela, né? Eu também, muitas vezes, nós mesmos, né? Muitas vezes a gente vê um conceito muito positivo, a gente acha lindo demais, nossa, que coisa, beleza, mas seguir mesmo a gente não segue, né? A gente vê Emmanuel, se a gente for analisar esses livros dele aí, a gente vê que, meu Deus do céu, por onde que nós estamos indo? Que às vezes a gente se perde com as coisas do dia a dia, isso, aquilo tudo, se desequilibra. A gente muitas vezes maltrata as pessoas sem querer, ou tem alguma palavra que pode machucar aos outros. Tudo isso nós temos que estar vigilantes. O orar e vigiar de Jesus é vigiar o nosso pensamento, não é vigiar os outros, não. É vigiar a nós mesmos. Então, a conclusão, gente, é a luz que vence as trevas. A história de Lázaro, é Emmanuel que escreve isso. A história de Lázaro e o alerta de Emmanuel sobre o fariseísmo moderno nos revela uma verdade eterna. A transformação espiritual sempre enfrentará resistência, mas a luz do Cristo jamais será apagada. Então, Cristo, desde há 2000 anos atrás, vem insistindo conosco, né? Olha, Ele manda mensagens, manda religiosos, manda criaturas, manda filósofos, manda pensamentos
muito bom isso, aquilo tudo. Para nós, os espíritas, veio Kardec. Olha, a renovação espiritual do mundo está aí, né? O despertar não vem? Vem. E vem através das meios sociais, né? Das redes sociais. Hoje em dia tem muita coisa boa nas redes sociais. É isso que nós devemos procurar. Então, há pensamentos, há muitos espíritos que trazem a sua mensagem através de livros ou de mídia. Então, a gente tem que ficar atento sobre isso. Muitas vezes a gente está vendo a rede social, só vê coisa perturbada, guerra, isso, aquilo, aí vem um espírita falando, a gente passa para frente. Não é assim. A gente tem que prestar atenção. Aquilo não veio por acaso, aquilo veio muitas vezes para... O que você está pensando na sua vida? Tem que modificar. A sua visão das coisas deve ser diferente. Então é um convite para todos nós para modificação. A doutrina espírita veio para renovar o pensamento do homem. É a filosofia espírita em ação. E ela está sendo divulgada através da mídia também, da mídia de tudo, né? Através dos livros, da mídia. Ora, então é nisso que nós devemos nos apegar. Qual é o interesse da doutrina espírita em nós? É a renovação, é a aproximação de Deus, né? O pensamento de Jesus em nós, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, pensamento de Jesus em nós para a nossa modificação interior. E é essa transformação que nós devemos buscar. O que acontece no mundo, as guerras, as situações, a justiça, se é feita hoje, não nos interessa. O que nos interessa é o nosso estado íntimo, o nosso mundo interior. O mundo exterior não, né? Ele nos influencia? Lógico que sim, mas o mundo interior é que nós devemos trabalhar. Esse nós sabemos, né? Se a gente começar a prestar atenção nos pensamentos que surgem na nossa mente, a gente vê que a gente tem que corrigir muitas coisas, né? E essa correção depende de nós, não depende de ninguém. Tudo bem, gente? Eu acho que deu para passar a mensagem. Eu agradeço a todos. Mas sempre que eu faço aqui os nossos comentários, eu leio a mensagem de Emmanuel, que é aquela que originou os comentários de hoje. Então, se vocês me permitem mais 5 minutos, a gente termina aqui. Então, também tu, questão 61, lá do Vinha de Luz. E os principais dos sacerdotes tomaram uma deliberação de matar também a Lázaro. Interessante observar as cogitações do farisaísmo relativamente a Lázaro nas horas supremas de Jesus. Não bastava a crucificação do Mestre, intentava-se igualmente a morte do amigo de Betânia. Lázaro fora cadáver e revivera, sepultara-se nas trevas do túmulo e regressara à luz da vida. Era por isso uma glorificação permanente do Salvador, uma cura insofismável do Mestre Divino. Constituiria em Jerusalém a carta viva do poder do Cristo, destoava dos conterrâneos, tornara-se diferente. Considerava-se, portanto, indispensável a destruição dele. O farisaísmo dos velhos tempos ainda é o mesmo dos dias que passam, apenas com a diferença de que Jerusalém é a civilização inteira. Para ele, o Mestre deve continuar crucificado, e todos os Lázaros ressurgirão sentenciados à morte. Qualquer homem renovado em Cristo incomoda-o. Há participantes do Evangelho que se sentem verdadeiramente ressuscitados, trazidos à claridade da fé, após atravessarem o sepulcro do ódio, do crime e da indiferença. O farisaísmo, entretanto, não lhes tolera a condição de redivivos, a demonstrarem a grandeza do Mestre. Instala perseguições, classifica-os
na convenção puramente humana, tenta anular-lhes a ação de todos os setores da experiência. Somente os Lázaros que se unem ao amor de Jesus conseguem vencer o terrível assédio da ignorância. Tem, pois, cuidado contigo mesmo. Se te sentes trazido às sombras para a luz, do mal para o bem, ao sublime influxo do Senhor, recorda que o farisaísmo, visível e invisível, obedecendo a impulsos de ordem inferior, ainda está trabalhando contra o valor da tua fé e contra a força do teu ideal. Não bastou a crucificação do Mestre, também tu conhecerás o testemunho. Então, nós não sofremos que nem antigamente não, né? Os cristãos de antigamente. Nós somos muito felizes, graças a Deus, em todas as religiões aí. Em função daquela época lá, né? Na visão daquela época. Tudo bem, gente? Eu agradeço aí. A mensagem de Emmanuel vale mais do que todos os comentários que a gente fez aqui. Mas eu agradeço a oportunidade de estar com todos aqui. Muito bem, então, vamos buscar o nosso despertar. Procurar sentir no nosso íntimo a presença dos espíritos amigos. Se nós estamos aqui, muitos espíritos nos acompanham. Eles analisam também as nossas tendências, os nossos pensamentos e procuram nos ajudar, nos intuindo da melhor forma possível. Para isso, nós devemos abrir a nossa mente, sentir a presença do pensamento desses nossos irmãos, que através da intuição nos modifica, nos transforma, nos oferece o caminho para a nossa modificação interior. Vamos pensar em Jesus, o nosso Mestre, porque todos nós dependemos desse pensamento do nosso Mentor Supremo. Que possamos, através da nossa sensibilidade íntima, buscar essa sintonia com o mundo superior, a fim de que nós nos modifiquemos interiormente, participando das atividades desse mundo, com a finalidade de crescimento interior. Agradecemos a Jesus, agradecemos aos espíritos mentores desta casa, aos nossos irmãos que nos assistem, pela oportunidade de estarmos aqui. E em nome de Deus, do nosso Mestre Jesus e desses instrutores amigos, encerramos mais esta atividade. Que assim seja.